Se você procura pôr em prática a palavra de Jesus, ele diz que você é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e as pratica, é comparado a um homem que fez uma construção bem edificada, que fez uma construção muito bem construída, muito bem estruturada. Veio o vendaval, veio o temporal, veio a tempestade, veio tudo mais, mas ela permaneceu intacta, não foi abalada. No versículo 49, Jesus diz: mas o que ouve e não as pratica, que eu espero que não seja o caso de ninguém aqui. O que ouve a minha palavra e não a pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Temos aqui alguns irmãos que são pedreiros, e nem precisa ser pedreiro para entender essa matéria. Se construir sobre a areia, o que é que vai acontecer? Vai desabar. É isso que Jesus diz. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus nos revela que aquele que crê nele, procura praticar a sua palavra. Em uma determinada ocasião, Jesus falou sobre a semente, mostrando, ensinando de forma simbólica, de forma figurada, que a palavra é semente. E a semente foi plantada nos corações, e alguns ouviram, e acreditaram, porém, não deram crédito. Com o passar do tempo, não procuraram praticar, não procuraram colocar em prática, e o resultado de alguns foi triste. O resultado de alguns foi triste. Jesus nos chama a responsabilidade, ele nos adverte. As coisas que estão escritas, as coisas que foram registradas, é para advertência nossa, é para exemplo nosso, é para a gente não ser pego de surpresa. É por isso que Jesus manda pregar a sua palavra, é por isso que ele manda anunciar a sua palavra, porque no dia da prestação de contas, é justamente ela que vai ser aberta, que vai ser confrontada com a fé dos que dizem que tem fé. Cuidado, cuidado, porque Jesus deixou advertidos de diversas vezes: qualquer que me rejeita e não recebe as minhas palavras, estou em João 12, 48 agora. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferida, esta o julgará no último dia. E no versículo 49, Jesus diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja, o que eu disse, o que eu falei, foi Deus que mandou. Jesus está dizendo que o que ele falou, o que ele mandou escrever, foi Deus que mandou. Foi Deus quem disse: fale, diga, proceda, faça assim, deixe registrada. Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os demais vão escrevendo aquilo que o Senhor mandou. Para quem? Para a gente apenas ouvir? Não, é para a gente ouvir, é para a gente examinar, é para a gente pôr em prática. Jesus, certa vez, ele disse aos judeus, lá em João 5:40, 39 e 40: examinais as escrituras, que vós julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para teres vida. Se examinar, vai encontrar Jesus, porque não tem outro personagem. Vai descobrir que Jesus salva, que ele perdoa, que ele realmente é o Senhor da vida. Mas tem que tomar uma atitude para com ele, para com o que ele falou. E no versículo 50 Jesus diz: e eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Como é bom, né? Como é gostoso a gente saber que quem crê em Jesus tem vida eterna. Olha que coisa boa. Quem crê em Jesus tem vida eterna. E Deus, usando este mesmo apóstolo João, ele faz questão de deixar registrado lá em 1 João capítulo 5,
partir do versículo de número 1 João capítulo 5, a partir do versículo 9. João diz assim, olha: se nós admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito ao Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Mas de repente você conversa com alguém que é religioso, com alguém que é de determinada religião, e ele vai tentar mostrar para você que não, ninguém tem vida eterna. Isso é conversa, isso não é verdade. Mas este é o testemunho que Deus nos dá acerca de Jesus. Se você tem Jesus, você tem vida eterna. Observe o que Jesus diz no versículo 50, mais uma vez, de João 12. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus revela: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Para quem? Para quem crê nele. Para quem? Para quem acredita nele. Para quem? Para aquele que assumiu um compromisso com ele, por meio da sua palavra. Acho que você sabe, a fé vem pelo... E ouvir o quê? A fé que salva vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Quem crê, pode ficar tranquilo. Paulo diz em Efésios 1, 13 e 14: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa linda. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra, o evangelho da verdade, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia nossa, é a segurança nossa, é este selo que Deus nos deu, nos autenticou, no momento que a gente teve um compromisso real com Jesus. Amém? Se a gente perguntar, a maioria dos cristãos vão dizer: Jesus é meu Salvador. Se a gente observar, a maioria dos cristãos vão dizer: Jesus é meu Salvador. Mas Jesus não é só nosso Salvador. Jesus também é nosso Senhor. Muitos, talvez sem querer, ou talvez sem ter percebido, estão tirando o senhorio de Jesus nesse sentido. Mas se você observar, quando Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10, se tu, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor. Põe na tela, por favor, Romanos 10, 9. Se tu, com o teu coração creres, e com a tua boca confessares, observa, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A gente bate no peito e a gente fala com autoridade, e está certo, Jesus é meu Salvador. Mas para Jesus ser meu Salvador, Ele é meu Senhor. E quando a gente reconhece que Ele é meu Senhor, que Ele é nosso Senhor, aí vai se cumprir em nós o que aconteceu com Paulo. Foi que Paulo disse: não vive mais eu. Não vive mais eu. O que Paulo está dizendo é: a minha vontade agora não prevalece. Continuamos com vontade própria? Sim, claro. Continuamos com o poder de fazer o que quiser? Sim, claro. Mas agora a gente tem alguém que a gente se submete a Ele. E quando a gente procura conhecer a sua palavra, quando a gente procura conhecer a sua vontade, a gente vai querer andar e viver de acordo com a sua vontade. Cristão significa seguidor de Cristo. E seguidor de Cristo é o quê? Ou
a gente só quer um lado da coisa e esquece que o negócio não é um lado só, ele é completo. João 10, 27 em diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é ouvir a voz de Jesus? Só é ouvir no sentido de apenas escutar? Não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Como é que a gente pode seguir Jesus? Sua palavra.